Uhum. Bom, pessoal, boa tarde. Estamos aqui retomando a sessão da 301, agora turno da tarde do dia 21 de julho. Temos duas sustentações orais. A primeira são de dois processos. A doutora André, normalmente que eu teve aqui pela manhã, facilita serviços de propaganda, itens 45 e 46 na pauta. Amanda, você pode convocar o doutor André para adentrar a sala, por favor. Farei a convocação, presidente. A convocação foi feita, presidente. Obrigado. Olá, doutor André, bem-vindo novamente. Olá, presidente. Obrigado. Tudo bem? Doutora Giovana, então, em relatoria 45 e 46, facilita serviço. Depois eu passo a palavra para o doutor André para fazer a sustentação. Presidente, eu ia dizer que é separado, tá? É só o 45, porque não são semelhantes. Tá bom. Tá? Tá bom. Aí o que eu ia propor para o doutor André, esse 45 é uma coisa muito simples, de certa forma, é porque a gente teve um julgamento já semelhante noutra turma. Eu vou proferir meu voto, e aí, se o presidente autorizar, você faz a sustentação depois. Tá bom? Pode ser, doutor André. Tudo bem? Então tá, doutora Giovana, então pode prosseguir. 45, então. Só o 45. Facilita serviço de propaganda, só o 45 em apreciação. Tá. Eu peço para os conselheiros me acompanharem aí no relatório, vou ter que fazer um relato. Trato presente de recurso voluntário interposto em face do acordo da DRJ número tal, que julgou improcedente a manifestação. Analisando os autos do processo, observa-se que o mesmo teve início com uma representação para resolver conflito de competência de julgamento de matéria relativa à CSLL. Em verdade, no mesmo processo administrativo, final 2002-00, foi tratado de pedido de compensação formulado em formulário, cujo crédito invocado tem origem em pagamento indevido a maior decorrente de ação judicial que versava sobre a COFINS e a CSLL. Os débitos a serem compensados eram originalmente de PIS e COFINS, posteriormente foram vinculados outras DECONFs. Tendo em vista que a competência para julgamento dos recursos se dá em razão da natureza do crédito, e sendo a CSLL e a COFINS tributos a serem tratados por turmas distintas, a DRJ 2 do Rio solicitou o desmembramento do processo para julgamento em separado. O desmembramento se deu através da cópia integral do processo no final 2002-00 para os presentes autos. Aí, na análise do direito creditório, o pedido de compensação informado em formulário pleiteia a compensação de créditos de pagamento indevido a maior de COFINS e CSLL no valor original de R$ 1.214.000, reconhecidos na ação judicial mandado de segurança preventivo número tal, através da qual a interessada visou se abster de recolher COFINS e CSLL a partir de novembro de 95 e, liminarmente, pretendeu efetuar o depósito judicial dos valores. O mandado de segurança foi impetrado em março de 97. Em síntese, a recorrente declarou que não celebrava contrato trabalhista nos termos da CLT e, portanto, não se configurava como empregadora e alegou que a lei maior, em seu artigo 195, inciso 1º, apenas previa a figura do empregador em hipótese de incidência das referidas exações. A referida ação transitou em julgado favoravelmente à recorrente no dia 1 de junho de 2000. O pedido de compensação foi protocolado em dezembro de 2002. O despacho decisório florestais, emitido ainda nos autos do processo original, não fez distinção entre o crédito oriundo de CSLL ou COFINS. A citada decisão não reconheceu o direito creditório e, por conseguinte, não homologou as compensações pleiteadas sob o fundamento de que o pedido de compensação com crédito oriundo de ação judicial com trânsito julgado com lapso temporal superior a 5 anos não pode ser admitido em série administrativa.
O acordo na DRJ final 011 foi proferido em dezembro de 2010, já nos autos do presente processo, né, após o desmembramento, após o supracitado desmembramento, e referiu-se expressamente à CSLL. Todavia, aproveitou integralmente o teor do acórdão final 969, proferido nos autos do processo 2002-00. Transcreve-se abaixo a ementa do acórdão. Então, tem aí a ementa, né? Aí, só ler o sublinhado no relatório. Antes de apresentar o relatório e voto, devo consignar que estou aproveitando integralmente o teor do acórdão daquele voto proferido na DRJ2, proferido no processo final tal, uma vez que o presente processo é cópia integral do referido processo, e também porque entendo que a solução a ser dada para o alegado crédito da CSLL deve ser a mesma dada para o alegado crédito do COFINS. E, enfim, o julgamento foi no sentido de negar provimento à manifestação. O contribuinte foi cientificado do acordo na DRJ, interpôs recurso e que coloca determinados argumentos. Eu vou pedir licença para não ler, tá? Ao final, a interessada requer o conhecimento do recurso, a reforma na decisão. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Conforme relatado, trata o presente do pedido de compensação de crédito oriundo de pagamento devido a maior de CSLL e COFINS. O reconhecimento do pagamento devido à decorrer de ação judicial transitada e julgado, que reconheceu que a recorrente não era contribuinte das citadas contribuições. O despacho decisório indeferiu o pedido por entender que o direito de petição, a repetição do indébito dos pagamentos efetuados em janeiro de 95 a março de 97, objeto de decompras formalizadas após dezembro de 2002, estavam decaídos. Também deixou consignado que não havia de se falar em compensação no presente caso, apesar das decompras formuladas, eis que a sentença não contemplou compensação. O despacho decisório restou confirmado pela DRJ. Relembro que este processo foi aberto em razão de representação para que o crédito da CSLL pudesse ser julgado separadamente da COFINS. Acontece que o processo original, final 2002-00, foi encaminhado para a terceira sessão de julgamento e aquela sessão declinou a competência em favor da primeira, pois entendeu que o crédito envolvia mais de um tributo, CSLL e COFINS, com competência de diferentes sessões, ficando a cargo da primeira sessão de julgamento. O processo final 2002-00 foi distribuído para a segunda turma da quarta Câmara, primeira sessão, que deu provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório relativo aos pagamentos efetuados a título da CSLL e da COFINS, conforme ementa e dispositivo do acórdão, número tal, que eu cito, de abril de 2021, cujo ementa e dispositivo seguem transcritos. Então, ele colocou, inclusive, ele bota lá como título CSLL, que seria o que nós estaríamos julgando aqui agora. Então, eu vou ler a parte sublinhada do dispositivo. Decidem os membros do colegiado por unanimidade dar provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório relativo aos pagamentos efetuados a título de CSLL e da COFINS, relativo aos fatos geradores de janeiro de 95 a março de 97, considerados como inexigíveis pelo Poder Judiciário, inteligência da súmula CAF 91. Aquela turma aplicou a súmula CAF 91 e considerou que o prazo para repetição do indébito para pedidos formulados antes de junho de 2005 era de 10 anos a contar de fato gerador. No caso Intel, o pedido foi formulado em 2002, relativo a pagamentos indevidos no período de janeiro de 95 a março de 97, razão pela qual afastou-se o fundamento do despacho decisório no sentido de que os créditos encontravam-se decaídos. Também constou em sua fundamentação que a decisão transitada em julgado em sede de mandado de segurança foi no sentido de não se exigir a CSLL e a COFINS, tendo por consequência jurídica a impossibilidade de a administração tributária imputar eventuais pagamentos destinados a esse título. O acórdão número tal do ilustre conselheiro Iágaro Martins não merece reparos. Desta feita, por concordar com seus fundamentos e para garantir coerência entre as decisões nos processos que tratam da mesma matéria, adoto seus fundamentos e reproduzo o voto no que tange ao mérito. Então, no mérito, ele fala da questão que foi dito na DRJ, que a imprestabilidade da ação de mandado de segurança para produzir efeitos patrimoniais pretéritos, e aí ele fala sobre a questão dos efeitos do mandado de segurança, que podem ser utilizados para
para reconhecer o crédito, então vou ler só a parte aqui em amarelo. Assiste razão é recorrente, embora o mandado de segurança impetrado em 97 buscasse a declaração de inexigibilidade de CSLL da COFINS, pagas no período tal fato não foi objeto de contestação no meio próprio, seja na própria ação judicial ou em ação rescisória. Dessa forma, restam claros os efeitos da decisão proferida no Tribunal da Segunda Região, que transitou em julgado, isto é, conceder segurança para que não lhe fossem cobradas as parcelas da CSLL e da COFINS. Logo, concedida a segurança para não exigir as contribuições, a consequência jurídica é a impossibilidade de a administração tributária imputar eventuais pagamentos destinados a esse título, isso para fins de reconhecimento do crédito. Aí ele vem aquela questão do prazo para repetição do indébito, aplica a súmula CAF 91, o parecer, e ao final ele reconhece o direito creditório, vou lá no item aqui 22, assim como os pedidos de restituição e compensação ocorreram entre fevereiro de 2002 e abril de 2003, porque teve o primeiro formulário em papel, depois foram vinculados DECOMPs, aí ele fala dos prazos das DECOMPs, não se verifica a ocorrência de prescrição do direito de ter reconhecido administrativamente os pagamentos relativos às ações consideradas como não devidas pelo Poder Judiciário. E aí, com isso, ele dá provimento ao recurso. Eu estou ratificando essa decisão, conforme muito bem fundamentado no voto do ilustre conselheiro, aplicando-se a súmula CAF 91, prazo de repetição do indébito protocolados antes de janeiro de 95, era de 10 anos, da contada fato gerador. Tendo em vista que o pedido foi protocolado em 2002, e os pagamentos referem-se aos períodos de apuração posteriores a janeiro de 95, a recorrente faz jus aos pagamentos efetuados a título de CSLL e COFINS no período de tanto. Há de se ressaltar também que, em se tratando de crédito oriundo de decisão judicial, o sujeito passivo tem um prazo de 5 anos contados do trânsito julgado da ação, que no caso em tela ocorreu no ano 2000. Antes de transitar em julgado da ação, a Receita Federal tem entendimento que não existe direito líquido e certo, que o contribuinte teria que aguardar decisão definitiva. E aí eu cito o artigo do CPM. Portanto, voto por reconhecer o direito ao crédito decorrente de pagamento indevido a maior de CSLL e COFINS decorrente de ação judicial transitada em julgado, bem como de compensar esses valores até o limite do crédito reconhecido. Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento para reconhecer o direito creditório. Gente, é assim que eu voto. O que eu queria dizer para vocês, assim, na verdade, a gente teve um outro processo que julgou a mesma matéria. Eu entendo até que a gente teria um problema se a gente tivesse um entendimento diferente da turma 1402. O que eu digo é que, na verdade, a partir do momento que isso nos foi colocado e que o processo foi desmembrado e desvinculado, a gente poderia arguir essa duplicidade, mas, assim, eu preferi colocar em julgamento, porque se a turma, que eu acho que não é uma matéria muito... não tem muita divergência, a gente simplesmente ratifica e não vai nem entrar se houve, né, 2 julgamentos. Enfim, é isso. Caso a gente entenda diferente, aí eu acho que a gente tem o direito de se manifestar de maneira diferente, e aí seria o caso de porventura, eventual recurso especial por parte do patrono. É isso, é como voto, e eu acho que deve ser dada aí a palavra ao patrono agora. Doutor André, então, com a palavra, 15 minutos, por favor. Presidente, em decorrência do adiantado do voto da conselheira relatora, em homenagem ao colegiado, a gente vai dispensar a sustentação desse caso. Pode já ser levado a julgamento. Tá bom. Pessoal, algum esclarecimento, algum debate? Obrigado, doutor André. Não? Então... Só simples, é claro. Tem suma do prazo, está transitada em julgado, eu também não tenho dúvida, não. Então, a doutora Giovana voltou para dar provimento. Só um instantinho que eu acho que a doutora Bianca, pelo menos a minha tela aqui, acho que ela não está no momento. Vamos aguardar um pouquinho. Voltou. Então, pessoal, a doutora Bianca deu provimento, doutor Dornelas. Eu acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora. Doutora Bianca. Acompanho também, presidente. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Lucas. Acompanho a relatora. Doutor Marcelo. Doutor Marcelo, acho que deu um flick aí. Acompanho também.
Agora nós não estamos ouvindo. A gente não está ouvindo. Não Eu estou ouvindo bem ouvindo. baixinho. Se ele puder aumentar o volume. Tô ouvindo baixo também. Deu uma piscada também a internet dele, agora a gente não está mais com o som. Melhorou? Melhorou, agora está perfeito. Então, Marcelo, só olhando a voz. Tá travando toda hora aqui, eu não sei se, acho que é conexão. Deve ser assim, o Wi-Fi aqui. Teve uma quedazinha de 1 segundo aí. Não, inclusive, mas eu acompanho. Quando é o intervalo, eu vou só trocar aqui. Eu vou para o quarto, acho que a internet aqui tá ruim. Tá bom. Eu também acompanho, então ficou, pessoal, 45, por unanimidade de votos, dá para movimentar o recurso voluntário. Então, doutora Giovana, a gente pode passar o 46. Indo agora para o 46, esse eu vou fazer um breve relatório, já que o patrono vai apresentar os argumentos de defesa, e após o relatório, que o patrono fizer a sustentação oral, eu vou proferir o voto, tá? Na sequência normal. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Trata o presente processo de pedido de compensação de crédito oriundo de saldo negativo de RPJ relativo ao ano calendário 2001 com débitos próprios. O crédito pleiteado na DECOMP corresponde apenas a uma parcela de 41.134 de um total de 381 mil do saldo negativo informado em DIPJ. O pedido foi indeferido através de despacho decisório emitido manualmente, o qual consignou mais de um motivo para indeferimento do pleito, quais sejam: uma parcela das estimativas de 2001 teria sido quitada por depósito judicial em ação não transitada em julgado, no valor tal. Além do que não foi comprovada uma parcela de retenção na fonte, no valor de 11 mil. Somando esses dois valores, encontra-se um montante de 45 mil, que excede o crédito invocado. A constatação embasada na tela do CIEF folhas tais e nas DCTFs as folhas tais, de que a interessada, fazendo uso do saldo negativo do IRPJ do exercício 2002 no calendário 2001, compensou sem processo débitos que, em valores de dezembro de 2001, perfazem 578 mil. A demonstrar que, no que tange ao IRPJ do exercício 2002, em abril de 2008, data da transmissão da DECOMP, ela já não dispunha de direito creditório algum, ao revés do nela assinalado. Parte das estimativas de RPJ de outubro e novembro de 2001, ou seja, as parcelas de 143 mil e 47 mil, foram compensadas com saldo negativo do ano calendário 2000, o qual, consoante da IPJ tal de folha tal e segundo o DCTF de folhas tais, compreende estimativas no montante de 160 mil, que também foram objeto de depósitos judiciais, tendo em vista que o saldo negativo do ano calendário 2000 importava em 181 mil, seria passível de compensação apenas a parcela de 21 mil, correspondente à diferença de 181 para 160 mil. É de se ressaltar que o referido despacho informa que as retenções de RPJ na fonte indicadas nos comprovantes de rendimentos fornecidos pelo Banco Cacique S.A. à interessada, folhas 36 e 37, totalizam 342 mil, e dessa forma superam as que ela enumerou na DECOMP, no valor de 304 mil na ficha tal. Esses valores que excederam ao informado na DECOMP não foram considerados para fins de análise do crédito. Em sua manifestação, a interessada informa que cometeu erro no preenchimento das informações. Informa que cometeu erro no preenchimento das informações tanto na DECOMP quanto na DIPJ, no sentido de que a retenção do Banco Cacique seria de 342 mil e o saldo negativo seria de 420 mil. E essa diferença já seria suficiente para o reconhecimento do crédito. Adicionou que o direito creditório definido se perfaz sem qualquer utilização dos depósitos judiciais mencionados pela fiscalização. A turma da DRJ julgou a manifestação improcedente, pois entendeu que a manifestação pleiteava a retificação da DECOMP, já que o crédito teria sido declarado erradamente. E aí eu cito aqui um trecho que eu vou ler só a parte destacada,
O que emerge claramente é que ela pretende, a interessada em verdade pleiteia a retificação da DECOMP, já que o crédito teria sido declarado erradamente. E acrescenta que já não mais seria possível a retificação. No presente caso, estão ausentes requisitos necessários à retificação do PER-DECOMP. Já houve decisão administrativa e o erro quanto à origem do crédito não se trata de inexatidão material, é uma questão de direito. E aí, por obter a tutela administrativa quanto ao suposto direito à compensação, o contribuinte tem a obrigação de indicar corretamente qual a origem do crédito. Isso foi a decisão da DRJ. Ciente da decisão da DRJ, a interessada interpôs recurso voluntário e que o patrono vai apresentar os argumentos de defesa, então eu concluo aqui meu relatório. Obrigado, doutora Giovana. Doutor André, então, 15 minutos, por favor. Perfeito, presidente. Renovo os cumprimentos ao colegiado, uma boa tarde. Como bem colocado pela relatora, a gente está avaliando aqui mais um caso de compensação. Nesse caso, teve algumas peculiaridades, então aqui da tribuna a gente vai estar ressaltando de novo a parte cronológica e demonstrando que, para efeito de dirimir a situação, bastaria que fosse enfrentada o argumento com relação ao equívoco de preenchimento que ocasionou o erro material, tanto da DIPJ como da DECOMP. Pois bem, a compensação em si, ela tem como crédito o saldo negativo de RPJ referente ao ano calendário de 2001, crédito que foi apontado no valor de 41.134,17, fração do saldo negativo daquele ano específico, e a composição desse saldo negativo decorre tanto de pagamentos, compensações ou próprias retenções na fonte. E foi declarado a questão do débito de IRPJ, de estimativa mensal, relativo à competência de maio de 2003, no valor histórico principal de 38.364,57, que, atualizado à época da compensação, perfazia 49.685,96. Pois bem, quando foi ser proferido o despacho decisório, antes disso, houve a prolação de um parecer conclusivo pela DIORT, de número 134 do ano de 2011, que, em síntese, não reconheceu a compensação em razão de ter sido glosada a comprovação de imposto IR-fonte no valor de 11.434,51, que nem colocou a relatora na leitura do relatório, que o direito creditório englobaria, nesse saldo negativo, parcelas depositadas judicialmente, o que encontra vedação no artigo 170-A, e que as compensações que foram realizadas utilizando saldo negativo do ano calendário 2000, elas não seriam suscetíveis de compensação. Então, a contribuinte ela trouxe em manifestação de inconformidade a tese principal de que houve o erro material em decorrência do equívoco de preenchimento, tanto na DIPJ como na DECOMP. Na DIPJ, com relação às fichas 12A e ficha 43, uma vez que restou inserido incorretamente o valor de imposto de renda retido referente ao Banco Cacique. Então, há uma divergência no montante de 38.174,70. E na DECOMP, por sua vez, também o saldo de crédito que foi indicado encontra-se divergente com relação a essa retenção. Com relação aos outros argumentos que foram apontados pelo parecer conclusivo, a contribuinte refuta cada um deles, alegando com relação ao saldo negativo do ano calendário de 2001, embora ele contenha depósitos judiciais, os mesmos são formados, em sua grande parte, por retenções de IR-fonte. Então, isso não implicaria em invalidação do crédito em si. Da mesma forma, com o saldo negativo do ano calendário 2000. Em decorrência disso, e pela documentação que foi juntada, produzida aos autos, com relação à parte contábil fiscal e os comprovantes de recolhimento e retenção, a contribuinte entende que restou demonstrado, sim, a origem, liquidez e certeza do direito creditório. Todavia, o acórdão da DRJ, ele
bate em 2 pontos específicos. A questão do indeferimento do pedido de diligência, que foi solicitado em manifestação de inconformidade, uma vez que se reconheceu pela sua desnecessidade, e, em linhas gerais, a impossibilidade de retificação da declaração de compensação em sede de mandado de manifestação de inconformidade, uma vez que já foi prolatada decisão e, por consequência, a ausência de demonstração do ônus probatório da contribuinte com relação à liquidez e certeza do crédito. Aqui, reforçando a tese principal da contribuinte, que está em julgamento no recurso voluntário, o que se coloca é que o acórdão da DRJ, ele basicamente ratifica as conclusões trazidas no parecer conclusivo da DIORT. Não restou enfrentar os argumentos que foram trazidos na manifestação de inconformidade com relação ao equívoco, ao erro material ocorrido com relação ao total de retenções sofridas no período. Então, se tornaria um argumento insubsistente do acórdão com relação a esse ponto. Cabe aqui um esclarecimento que o acórdão traz que a contribuinte ignorou pontos do despacho decisório em sua manifestação de inconformidade. Então, basicamente, só com relação à glosa do valor de 11.434,51, que a contribuinte não refutou em virtude de não ter produzido essa documentação, só que, em contraponto a isso, com relação à parte do erro material, a contribuinte demonstra que a diferença de retenção no valor de R$ 38.174,70 já seria suficiente para suportar a compensação do débito objeto da compensação. Então, apenas a título ilustrativo, com relação aos cálculos, há uma diferença de retenção de R$ 38.174,70 do saldo negativo do ano calendário de 2001, que, se fosse atualizado até a data da compensação, que foi abril de 2008, perfazeria o valor de R$ 78.513,90, suficiente a quitar o débito indicado de IRPJ estimativa no valor principal de R$ 38.364,57. Então, a contribuinte entende que restou, sim, demonstrada a origem, liquidez e certeza desse crédito, sobretudo com base no lastro das informações produzidas, contábeis e fiscais, inclusive demonstrando que o rendimento referente a essas retenções foi, sim, levado à tributação, e junta todos os comprovantes de retenções efetuadas relativos a esse valor. Em decorrência disso, reitera-se, então, os argumentos, né, de defesa produzidos nos autos, e pleiteia que seja reconhecido o recurso e dado provimento para reconhecer a legitimidade do crédito utilizado na DECOMP, ou, caso esse colegiado entenda necessário, suscite dúvidas ainda, haja determinação de conversão em diligência para que seja aferida as provas colacionadas aos autos, uma vez que as mesmas demonstram indícios suficientes da questão da liquidez e certeza do crédito, que podem ser dirimidos pela unidade de origem. Obrigado. Doutora Giovana, então, para proferir o voto, por favor. Conforme o patrono sustentou, ele apresentou recurso, ele argui essa nulidade da decisão recorrida por não observância do princípio da verdade material, posto que indeferiu o pedido de diligência, também defende que apenas a diferença da retenção do banco cacique, cuja existência foi comprovada e atestada pela própria Receita, seria suficiente a suportar o débito compensado, e acrescenta que a parcela de saldo negativo do ano 2000, utilizado para quitar as estimativas de outubro e novembro de 2001, seria formada exclusivamente de retenção na fonte, conforme quadro abaixo. Aí ele mostra aqui o fonte, pagamento, total geral, o IRPJ devido e o saldo negativo do ano 2000. Em relação à preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, eu entendo que não assiste razão à recorrente, e aí eu coloco aqui que a questão da pedido de diligência ele deve vir acompanhado de quesitos, de motivos que a justifiquem. No caso, em tela, a recorrente não expôs os motivos que justificariam, em verdade, um pedido de diligência que trata de um pedido de reanálise do seu direito creditório, né? Então, correta a decisão da DRJ que indeferiu o pedido de diligência, que não especifica aquilo que se pretende provar e sem elaboração de quesitos.
Ao final do recurso, né, desse recurso agora, a recorrente mais uma vez renova um pedido de realização de diligência, o qual deve ser indeferido pelos mesmos motivos acima expostos, é um pedido genérico. Outro sim, há documentos nos autos suficientes para análise de mérito, bem como, em se tratando de pedido de compensação, o ônus de comprovar a existência do direito líquido certo é do contribuinte e não do fisco. Então, nesse sentido, não cabe diligência para produzir provas a favor do contribuinte. No mérito, a princípio, entendo que merece reparos a decisão de piso quando afirma que o erro do preenchimento da DECOMP consistiria em erro de direito, isso foi dito lá. Ainda que o contribuinte tenha sido intimado a prestar esclarecimento sobre o pretenso crédito, a informação a menor da retenção na fonte do Banco Cacique é um erro que pode ser corrigido, e inclusive poderia ter sido efetivada de ofício pela unidade de origem quando constatou que havia uma retenção a maior que o informado e que os rendimentos haviam sido oferecidos à tributação. Logo, tal diferença já poderia ter sido considerada na formação do saldo negativo do ano calendário 2001. Essa diferença supera o valor das estimativas quitadas com o depósito judicial, 33 mil, bem como da retenção na fonte não comprovada, 11 mil. Entretanto, por si só, o reconhecimento desta retenção não é suficiente para demonstrar o valor do saldo negativo apurado no ano calendário 2001, nem sua disponibilidade, pois há ainda as parcelas de estimativas mensais a serem confirmadas. A outra questão importante é se os depósitos judiciais realizados no ano calendário 2000 seriam fundamentais ou não para o reconhecimento da compensação das estimativas de outubro e novembro de 2001. A autoridade fiscal, ao desconsiderar os valores depositados no ano calendário 2000, o fez por serem valores incertos. De fato, pairam incerteza acerca dos depósitos judiciais, uma vez que esses podem ser levantados antes do trânsito julgado da ação. Só haveria certeza caso houvesse a conversão em renda a favor da União, caso o contribuinte restasse sucumbente, ou, se tivesse êxito na ação, o valor não seria devido. E nessa situação, o saldo negativo do ano calendário 2000 seria formado apenas de retenção. Todavia, falta liquidez e certeza quanto a esses valores depositados, razão pela qual não podem compor o saldo negativo de 2001, as estimativas de outubro e novembro de 2001, objeto de compensação com saldo negativo do ano calendário 2000, quando este tem em sua composição parcelas de depósito judicial. Tendo a soma das estimativas de outubro e novembro de 2001 superior ao crédito invocado, resta improcedente o pedido formulado. A recorrente alega-se considerado o verdadeiro valor do fonte retido em 2001, que em nenhum momento foi utilizado para abater o IRPJ devido nesse mesmo ano, constata-se que somente a sobra de retenção efetuada pelo Banco Cacique já era mais do que suficiente para compensar o débito tributário consignado na DECOMP em causa. Há de se ressaltar que o crédito invocado é saldo negativo de RPJ e, para que o mesmo seja reconhecido, faz-se necessário confirmar a rigidez de todo o saldo e não apenas de uma parcela dele. O fato de a recorrente comprovar que informou um valor a menor a título de fonte efetuado pelo Banco Cacique não lhe confere automaticamente um crédito saldo negativo, sem que o restante do saldo reste confirmado. Também não há que se falar em homologação tácita do saldo negativo informado em DIPJ, primeiramente porque quando o contribuinte invoca a existência de crédito, tem de se comprovar sua origem. Segundo, a própria recorrente confessa ter cometido diversos erros no preenchimento de sua DIPJ e de sua DECOMP, sejam as originais, sejam as certificadoras. Então, não é possível tomar as informações nelas prestadas como certas, devendo os valores apurados serem comprovados com documentos hábeis e idôneos. É um contrassenso da recorrente afirmar que não pode a fiscalização, sob pretexto de verificação do crédito, rever a correção do saldo negativo, pois estaria definitivamente constituído em sua DIPJ 2002, e ao mesmo tempo declarar que não informou o valor correto em sua DIPJ retificadora. Há ainda um outro motivo, e o mais relevante deles, o qual não foi contestado pela interessada, o fato de que a mesma fez uso do saldo negativo do ano calendário 2001 através de compensação de débitos em DCTF sem processo em valores que perfazem 578 mil, o que implica que na data da transmissão da DECOMP sob análise já não restava qualquer saldo negativo passível de compensação. É de se observar que essa motivação constante do despacho decisório não foi contestada em momento algum no processo administrativo fiscal. Pelo contrário, a interessada informa que seu saldo negativo seria de 420 mil. Logo, não havendo disponibilidade de saldo negativo do ano calendário 2001, posto que a recorrente já utilizou deste saldo um valor superior declarado em sua DIPJ
e ao alegado em sede de recurso, não resta direito creditório a reconhecer a título de saldo negativo do ano 2001, por conseguinte, deve ser indeferido o pedido de compensação. Por todo exposto, voto por conhecer do recurso, por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida, por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto. Pessoal, está aberto aí o plenário. Acho que a doutora Giovana viu que, na verdade, o saldo já foi utilizado, então por isso está negando provimento. Mas está aberto aí para esclarecimentos, debates. Aí. Então, vou começar a colher os votos. Então, votando, então, pessoal, a doutora Giovana votou por negar provimento. Doutor Dornelas. Acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Lucas. Acompanho a relatora. Doutor Marcelo. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, item 46 da pauta ficou por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Tá bom, doutor André? Tudo bem, obrigado, gente. Boa continuidade. Obrigado, boa tarde, obrigado. Amanda, acho que agora a gente tem um outro patrono, né, da Fleury. Acho que pode convocar também o patrono. É o doutor Rafael que vai relatar os processos, eu acho. Ok, presidente, farei a convocação. A convocação foi feita, presidente. Obrigado. Olá, doutor Mário, bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Doutor Mário, eu vou passar a palavra para o doutor Rafael, que é o relator. Aí depois abre 15 minutos para a sua sustentação oral e depois volto para ele para proferir o voto. Depois a gente entra em debate de esclarecimentos, efetivamente. Doutor Rafael, são dois processos. Pode ser na ordem 47 mesmo e depois 50, vão ser apresentados juntos. Como é que o senhor prefere fazer? Eles vão ter, segundo meus votos aqui, eles terão destinos diversos, presidente. Então, vamos fazê-los separados. Tá bom. Então, item 47 em apreciação. Fleury, relatoria, doutor Rafael, para relatar, por favor. Boa tarde, patrono. Boa tarde. Vamos lá. Trato presente de análise de voluntário interposto em face de acordo de primeira instância, que considerou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo por resultado direito creditório não reconhecido. Foi preferido DD de folha Stein em sede de declaração de compensação, por meio da qual se utilizou suposto crédito decorrente de pagamento devido ao maior do RPJ do primeiro trimestre de 2011. A decompra não foi homologada, vez que não havia saldo para compensação de débitos nela informados. O contribuinte foi cientificado na data tal. E resignado, apresentou manifestação de conformidade em que pugnou sinteticamente pela nulidade do despacho, tendo em vista a ausência de motivo e a ausência de critério jurídico hábil a justificar a decisão, tendo em vista o caráter genérico da mesma. Sobrevive a deliberação da autoridade julgadora de primeira instância, consubstanciado no acórdão tal, de que se certificou um contribuinte de data tal, cujos ementa, resultado e razões de decidir são os seguintes, em síntese. Dispensa de ementa, manifestação de conformidade improcedente, direito creditório não reconhecido. Então, o exame dos autos evidencia que não se caracterizou qualquer das situações previstas no dispositivo, o artigo 59 do Decreto 70.235, não se caracterizando essencialmente de defesa, se constata que o procedimento observou as prescrições contidas no Decreto 70.235, demonstrados fundamentação legal, fato motivador da decisão, permitindo ao contribuinte conhecer as razões da não homologação da decompra, propiciando os meios para manifestar suas razões de defesa. Valendo-se como preceptor o artigo 15 do PAF,
30 dias da data da ciência do DD para apresentar a manifestação e trazer os autos, as provas que entendesse capazes de exigir a conclusão do despacho. Por outro lado, caso houvesse irregularidades, correções ou omissões diferentes das do artigo 59, não importaria em nulidade, poderiam ser sanados nos termos do artigo 60. Acrescente-se, diferente do que alega o contribuinte, o crédito foi analisado expressamente justificada a causa da não homologação de compensação, vez que não restou comprovada a existência de pagamento devido a maior, conforme a análise de crédito às folhas 102. Tá aí, copiei a figura. Pendência que ainda permanece nos sistemas de controle da Receita, conforme se demonstra por telas da DIPJ e da DCTF. Através do parecer normativo COSIT 2 de 2015, a Coordenação Geral de Tributação da Receita manifestou seu entendimento de que é imprescindível a retificação das declarações CTF, DPJ da compra, que daí surge o crédito postulado no PRDCOMP. Considerando que não restou comprovado a existência de pagamento devido a maior, considerando a divergência de valores apurados da DPJ e declarados da DCTF, não há reforma se fazendo DD. E resignado, em 3 de novembro de 2020, o contribuinte apresentou voluntário, em que repisa seus argumentos e solicita subsidiariamente conversão de julgamento em diligência para que a autoridade fiscal finalmente traga motivações que demonstrem eventual inexistência do crédito objeto do PRDCOMP glosado. É o relatório, presidente. Doutor Mário, então, 15 minutos para sustentação. Está aberto aí. Boa tarde, excelências. Eu vou ser muito célere nessa sustentação. Acho que o ilustríssimo senhor julgador Rafael já apresentou muito bem no relatório do que se trata o processo, né? Então, entendo que não preciso tecer maiores explicações. Inclusive, o ilustríssimo julgador pontuou que o principal pedido nosso em recurso voluntário é a conversão em diligência para que haja análise realmente desse crédito ou mesmo, mas de forma fundamentada, que se demonstre que não existia o crédito suficiente e sim permaneça a cobrança. A empresa entende aqui que se for demonstrado que não existe crédito suficiente, ela deve pagar, mas ela precisa que a autoridade ela analise a DCTF e a DIPJ, mesmo que haja algum erro na DCTF, em respeito ao princípio da verdade material, se existir esse erro, que seja concluído pela existência do crédito. Então, vou tentar fazer uma apresentação rápida aqui do que eu estou pedindo, né? Que nós sabemos todos que os membros julgadores da DRJ e também a fiscalização, eles têm amplo acesso às obrigações acessórias da recorrida para analisar se realmente existe o crédito pleiteado, né? E eu não estou dizendo que nós, a recorrente, perdão, não temos esse acesso. A gente tem, mas a DRJ e os fiscais, eles possuem um acesso maior e mais meios para analisar esse tipo de situação. E realmente não foi analisado. Se vossas senhorias analisarem o despacho decisório e a decisão de primeira instância, com todo respeito e acatamento, não houve análise. O que é informado é que há uma divergência entre a DCTF e a DIPJ, e daí a glosa do crédito, mas não há análise das DIRFs, das retenções. Então, o que a gente está requerendo aqui, eu estou grifando em amarelo, inclusive em linha com alguns outros julgados do CARF. Eu não estou querendo que seja reconhecido meu crédito de forma alguma. Entendo que ainda a causa não estaria madura para que vossas senhorias reconhecessem a existência do crédito. E seria importante identificar a existência do recolhimento a maior, né? E seguido da disponibilidade mesmo desse crédito ou não. Então, eu estou aqui agindo de boa fé, informando que gostaríamos que houvesse a diligência para que seja apreciado esse crédito, e ainda, se houver o crédito, que seja apreciado se ele não foi utilizado em outras decomps, né? Para que só após isso, se confirmar que foi utilizado em outras decomps, se confirmar que não existe o crédito, aí sim
proceda-se com a continuidade da cobrança. E, excelências, eu vou só pedir uma licença para mostrar a vossas senhorias aqui um arquivo nosso, do escritório. Nós não cuidamos de todas as decomptes do cliente, mas aqui é um cliente que ele tem muito crédito e saldo negativo, porque ele é um prestador de serviço, ele recolhe muitas vezes a maior, tem muitos créditos, ele é um prestador de serviço que tem muitas retenções na fonte, né? Então aqui eu estou com esses 3 casos que estão sendo julgados agora, e eu abrindo a planilha aqui, tirando a classificação por cor, vamos ver se... Aqui, vossas senhorias podem ver que existem incorporadas e o fiscal tem que ir atrás dos créditos das incorporadas, e todos esses são manifestações de inconformidade, só que, excelências, eu estou tratando de aproximadamente 71 manifestações de inconformidade com inúmeras decompes, e infelizmente o cliente muitas vezes fica sem braço para achar, encontrar todos os documentos que já estão em mãos da Receita Federal, né? Apenas trazendo um exemplo desse caso aqui, que são retenções de 2011, eu não estou aqui dizendo que existe o crédito, eu estou pegando um trabalho que foi feito lá atrás, logo depois da apresentação do recurso voluntário, se não me engano, demonstrando que existe, na verdade, se fosse os créditos retidos em ECAC, na DIRF de ECAC, são 24 milhões, e os relacionados na DPJ, as retenções em fonte de 2011, são 21 milhões, né? Então, eu lembrei o cliente que existe essa planilha, que esse trabalho foi feito lá atrás, pedi, pelo amor de Deus, ó, fiscal, ou contrate um terceirizado, ou ajuste de alguma forma para a gente validar mesmo que existe esse crédito ou não. Se não existir, a gente tem que pagar, não tem o que conversar, a gente não pode inventar aqui, é uma sociedade de capital aberto, não tem conversa, ela é auditada, se não existir o crédito, tem que pagar. Então, eu estou pedindo para a conversão em diligências, vocês, que eu acho que é a maior racionalização para a cobrança da própria Receita Federal, para que não tenha que virar um recurso especial e pode haver uma cobrança sem que haja uma devida análise desse crédito tributário que foi pleiteado. Essa é a minha sustentação, com toda a humildade aqui. Vossa Senhoria, eu gostaria que Vossa Senhoria se convertessem em diligência o julgamento para que a delegacia de origem ou a fiscalização possa analisar com calma e com critério o crédito pleiteado. É isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mário. Então, doutor Rafael, para proferir o voto, por favor. Voto. Recurso voluntário e tempestivo pelo que dele conheço. Preliminares de nulidade, ausência de motivação. Como se viu das razões de decidido o acordo de piso, o crédito foi analisado, o crédito foi analisado e expressamente justificada a causa da não homologação da compensação, uma vez que não restou comprovada a existência de pagamento devido ao maior, conforme a análise de crédito à folha 102, com a observação de que na DPJ foi informado 4.812.000 e poucos e na DCTF 3.846.000 e poucos, sendo que o pagamento é inferior ao informado da DPJ. Pelo exposto, estando o ato devidamente motivado nesse tópico, não assiste razão a recorrente opugnar pela ausência de critério jurídico hábil justificar o despacho decisório, bem como o acordo recorrido. Pedido de conversão de julgamento de diligência. Como visto, tendo sido coracionados aos autos pela fiscalização todos os documentos necessários à análise do direito creditório, além de não se vislumbrar atentado ao direito de defesa da interessada, eis que foram utilizadas informações por si prestadas e ter tido a faculdade de interpor manifestação de conformidade o presente voluntário, indefere-se o pedido desde que nada agregaria a presente análise. Conclusão, por todo exposto, conheço o voluntário, afasto preliminar de nulidade e indefiro o pedido de conversão de julgamento de diligência. É o voto, presidente. Pessoal, está aberto o plenário aí. O doutor Rafael ainda está negando o provimento ao recurso. Só essa questão que eu ia falar mesmo. Desculpa. Fale, Dona Ela, depois eu... Não, você tem preferência.
Não, mas eu prefiro que quem fala depois é só acrescentar. Inicie. Não, eu ia apenas fazer como chama? Um adendo aí do que tu já fez isso na primeira palavra. Ele está negando provimento, na verdade, que ele não colocou isso em conclusão, mas é negar provimento. Então, acho que a doutora Giovana, acho que se manifesta. Não, eu tinha visto isso, era só para acrescentar no voto do doutor Rafael, e a questão é o seguinte, né, o patrono, né, ele, de certa forma, ele reconhece que houve uma falha da empresa, né, de produzir essas provas, e já deve ter participado de outros julgamentos, que de praxe é um pedido de compensação. Então, o contribuinte alega que possui um crédito. Então, o ônus de provar a existência do crédito é do contribuinte. A gente não pode inverter o ônus da prova e produzir uma diligência, inclusive, com a diligência, período genérico de diligência, assim, apure meu crédito, né? Então, assim, realmente não tem como a gente converter, não tem documento, não tem exatamente um mínimo início ali de apuração de crédito. Então, realmente, a gente não tem condições aí de fazer uma diligência para inverter o ônus da prova, que é o dever do contribuinte. Então, eu, já votando, eu acompanho o relator, no sentido de afastar preliminar, rejeitar o pedido de diligência e negar provimento ao recurso. Eu, na verdade, até tenho adotado aquela tese da Câmara Superior, que até, na verdade, até quando se tenta alegar alguma coisa quanto ao débito, ser inexistente ou em excesso, não haver cobrança devida oriunda do débito, eu tenho analisado, se não é unânime aqui na turma e tal, mas eu estou adotando aquele voto da doutora Edeli, que é nesse sentido. Mas não é o caso aqui, na realidade, o problema é a existência do crédito realmente. Então, é o que a doutora Giovana falou. Foi alegado um crédito que a gente ia fazer no nacional, que eu não tenho 11 contribuintes produzir elementos que me façam concluir para a liquidez e certeza do direito creditório. Então, acho que eu vou colher os votos, pessoal. Algum esclarecimento adicional? Não, só complementar o que Giovana falou. Agora eu vou fazer a posição inversa, Giovana. Quando o contribuinte... Porque o contribuinte tem um ônus quando ele faz o pedido de compensação, ao contrário do lançamento, que o ônus é do fisco na sua atividade constitui o crédito tributário. Se ele está alegando a existência de um crédito, que ele é titular de um crédito, para a gente converter em diligência, no mínimo teria que ter indícios, nem que não trouxesse toda a prova, mas se tivesse indícios de que o crédito, na verdade, existe, certamente poderia haver uma conversão de diligência aqui. Entendeu? Só para poder complementar, mas também já votando, presidente, então, aproveitando a deixa de Giovana pelo adiantado, eu acompanho o relator. Tá bom, a doutora Giovana também acompanhou, né, doutora Giovana? Também acompanhou, então, próximo a votar, a doutora Lisandra. Acompanho. Doutora Bianca. Acompanho também, presidente. Doutor Lucas. Com o relator. Doutor Marcelo. Eu também, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou o item 47 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas negar de provimento. 50, doutor Rafael. Trato presente, só um cumprimento aqui. Para os colegas que já baixaram anteriormente a realização da sessão o 50, eu fiz um pequeno adendo aí, solicito a gentileza de baixarem de novo, o de número 50. Prossigo. Trato presente de análise de recurso voluntário interposto em face de acordo de primeira instância, que considerou a manifestação de inconformidade procedente, tendo por resultado direito creditório reconhecido. Foi proferido DD eletrônico em sede de análise de declaração de compensação número tal, por intermédio da qual o contribuinte se valeu de suposto crédito de pagamento menor de RPJ no montante tal, decorrente de DARF tal, relativo ao período de apuração terceiro trimestre de 2009, não homologando, vez que o DARF foi integralmente alocado a débito concessionário da CTF, referente ao período de apuração e ao tributo indicados na guia de recolhimento.
O crédito originário de 284 mil e pouco foi utilizado inicialmente na Decomp tal, e sobrou crédito para ser utilizado em outras 2 Perdecomps. O contribuinte foi cientificado DD data tal. E resignado apresentou manifestação de conformidade que pugnou pela nulidade e pelo fato de ter levado a cabo a retificação da DCTF para que reste clara a existência do crédito. Sobreveio a deliberação da autoridade julgadora de primeira instância, consubstanciado no acórdão tal, proferido em sessão de 12/9/14, de que se cientificou o contribuinte em 15/1/2016, conforme termo de ciência por abertura de mensagem, folhas tais, cujos ementa e resultados são os seguintes, então é o direito creditório foi reconhecido. O contribuinte, não se conformando com a decisão da qual recebeu a mensagem em seu domicílio eletrônico em 17/2/2016, folha 191, apresentou em 16/3/2016, as datas são importantes, recurso voluntário, alegando em síntese que, mesmo reconhecendo a totalidade do crédito em uma nota de rodapé, a decisão de primeira instância apontou ressalva, informando que os valores reservados a cada processo são incompatíveis com as parcelas do crédito pleiteado nos Perdecomps, pedindo vênia para colar esta nota de rodapé constante nas folhas 185. É devido ressaltar que os valores reservados a cada processo são incompatíveis com as parcelas do crédito pleiteado nas Decomps, objetos deles, embora o total esteja correto. É o relatório, presidente. Doutor Mário, então, com a palavra, para a sustentação, 15 minutos. Sim, eu só um minuto, eu estou buscando aqui o recurso voluntário, o processo está aqui na minha frente. Só tenho que achar. Vou entrar no ECAC, porque aqui para mim, quando o cliente enviou a mensagem, ele disse que tomou ciência no dia 17/2/2016. E aqui eu consigo ver a primeira leitura. Aqui, eu posso compartilhar com vossas senhorias? Eu posso estar errado aqui, não sei se estou longe de ser o senhor da razão, mas o que o contribuinte nos informou na época é que foi cientificado no dia 17/2/2016, né? E com base nessa primeira leitura que eles entenderam isso. Então, a mensagem ela foi enviada no dia 15/2/2016. Primeira leitura se deu em 17/2/2016, pelo que eu estou vendo aqui, né? O protocolo do recurso, a solicitação de juntada. Se eu não me engano, foi dia 16/3, se eu não me engano, mas eu tenho que levantar melhor. Mas, independentemente disso, a gente não esse nosso recurso não foi para alterar totalmente a decisão de primeira instância, e como bem relatou o ilustríssimo relator, os créditos foram reconhecidos. O que acontece é o seguinte, uma coisa inusitada, eu não sei se veio de outro voto, a nota de rodapé, eu também não sei se não conseguimos entender aqui, mas a gente ficou um pouco com bastante insegurança, porque ele reconheceu o crédito, né, no importe de 284.822,16, mas numa nota de rodapé, então a gente pega isso assim, acho que não seria
para estar exposto numa nota de rodapé, com todo respeito e acatamento aos julgadores de primeira instância. Não me parece a técnica mais adequada. Inserir numa roda de rodapé, uma nota de rodapé, que é devido ressaltar que os valores reservados a cada processo são incompatíveis com as parcelas do crédito pleiteadas nas decomps, objetos dele. Embora o total esteja correto. Então, a gente ficou um pouco com receio, né, do que isso significa e se viria outra cobrança. Por isso a gente gostaria da reforma da decisão, porque a gente, inclusive, comprova que o que foi pleiteado foi 104 mais 120 mais 59, que dá o total. E por isso que a gente pede que claro, caso Vossas Excelências não reformem a decisão, né, reconhecendo a totalidade do crédito e a extinção de qualquer cobrança, que devolva os autos à origem, né, para que eles apontem claramente onde que tem a inconsistência que deve ser corrigida e se existe algum débito, porque com devido respeito e acatamento não conseguimos encontrar. Talvez Vossas Senhorias possam explanar melhor. Eu agradeço muito a atenção e já vou parar de dividir a tela, mas acredito que não seja questão de intempestividade também do recurso. Muito obrigado. Doutor Rafael, agora nós estamos... pode proferir o voto. Depois eu tenho uma questão aqui que eu vou perguntar, porque eu estou sem acesso ao processo, para não ter que sair e voltar. Aí depois eu preciso de uma página aí, o senhor projeta ou me diz efetivamente, tá bom? Mas pode proferir o voto. Tá bom. Voto. Tendo em vista que aqui, palavra aqui da autoridade preparadora, tendo em vista que a tempestividade do recurso voluntário foi questionada de acordo com o parágrafo 2º do decreto, esqueci de colocar o artigo aqui que ele se refere, do decreto 7574, nos termos postos pela autoridade preparadora, faça essa análise. Item 7. A ligação da tempestividade de interposição do voluntário está lastreada, segundo o contribuinte, no segundo documento de folha 191, que foi o documento que o patrono projetou aí. Um documento genérico que não faz menção ao documento que foi aberto. Então, eu digo aí, como se vê, não é dado saber a quais documentos para a sua ciência se refere o print juntado aos autos pelo interessado. Nesse passo, tendo sido cientificado do acordo de manifestação de inconformidade em 15/1 de 2016, teria até 16/2/16 para a interposição do voluntário, a teor do artigo 56 do decreto 7235. Tendo feito somente em 16/3/2016, tem-se que o mesmo é intempestivo. Eu sigo aí embaixo, ainda que seja rejeitada a tese da intempestividade do recurso, se não, eu sigo aqui, se não, também, o recurso também não será conhecido por perda de objeto, porque acompanhando ali o extrato de compensação do processo, folhas 177 e 178, esse processo está extinto, de acordo com as folhas 182, utilizando-se ali a segunda parcela de crédito que o próprio contribuinte aponta, de R$120 mil, de acordo com o PERDECOMP que está no processo, de acordo com o débito que está no PERDECOMP, elencado no PERDECOMP, esse débito está extinto. Ou seja, o débito foi extinto de acordo com a parcela de crédito requerida pelo contribuinte, nem tendo mais o que se homologar. Então, de todo modo, esse recurso também não será conhecido por esse outro argumento, ainda que seja superado o primeiro aí da intempestividade. Então, concluo por todo exposto, não conheço o voluntário, primeiro por intempestivo, ou se for rejeitado, por não ter o que ser apreciado, porque esse processo já foi extinto, o débito está compensado de acordo com a parcela de crédito solicitado pelo contribuinte do PERDECOMP. É o voto, presidente. Bom, eu só queria fazer, porque na verdade tem um termo de abertura aí, né, que eu queria olhar no processo, não estou conseguindo, eu vou fazer um intervalo, tem uns 2 processos para a gente parar, eu vou reinicio aqui. Esse termo de folhas 181 aqui, ali menciona, né, o que foi dado ciência, no termo de ciência de 15/1, né? Deve ter ali a decisão da Corte, efetivamente.
esse 15/1, na verdade, que o contribuinte está contestando aí, tem um termo de ciência aí, não tem, Napoleão? Tem um termo de ciência, que Eu tô com ele aberto aqui. que refere que a ciência foi 15/1 do... E aí não diz aí o que está sendo cientificado aí? Não diz aí acórdão ou intimação? Sim, senhor. Fala, presidente. Fala sim. Então aí não tem, porque... Na verdade, então, houve ciência para abertura de mensagem desse acordo, então eu não tenho como. Eu queria só ver esse termo, mas vocês estão, obviamente, que eu confio em vocês, estão dizendo que está aí, efetivamente, não tem como. E outra coisa, né, eu também achei que até essa questão mesmo, até agora, só discutindo aqui, bem do debate mesmo, essa questão que foi da nota de rodapé, eu acho que, na verdade, é uma questão um pouco interna da Receita, que, quando, na verdade, o que acontece? Tanto que se extinguiu depois o débito, que até confirma isso um pouco. Quando se tem um valor lá reservado, a doutora Giovana também acho que pode até acrescentar quanto a isso, que se reserva um valor de crédito quando você está fazendo compensação. Eu acho que alguma coisa que da DRJ falou assim, olha, não está reservado o valor total para evitar que se utilizasse o que não estava reservado em outro processo, provavelmente. Isso não é dizer que não existia, entendeu? É dizer, olha, eu estou concedendo 5 mil, mas só dá 4 reservado, para evitar que esses 1.000 fossem utilizados em algum motivo, porque às vezes acontece de realocar em outro processo, mas não foi no sentido de alguma coisa de contribuinte ser cobrado, tanto que se extinguiu depois o débito, entendeu? E eu, pelo menos, leria sim essa nota de rodapé. Olha, na verdade, tudo bem, eu estou considerando 5 mil, mas só reservou para compensação 4. Então, na verdade, aqueles 1.000 também está sendo concedido, ou seja, se for utilizado para outro lugar, tem que ver o que vai acontecer. Mas nesse sentido, assim, da reserva está menor para fins de depois ver se esses 1.000 concedidos já não foram utilizados em outro lugar, ou reservar tudo, se fosse o caso, para evitar um problema de utilizar ou não. Mas é só isso que eu também fiz, só bem do debate, que eu acho que também a intempestividade, eu acho que com esse termo eu não tenho como superar, não. Mas está aberto aí o plenário, só para debate. Eu posso botar 2 minutos de palavra? Eu entendi o que vossas senhorias colocaram, eu entrei aqui no ECAC do cliente, realmente no ECAC, eu não sei por que naquelas folhas, mas realmente no ECAC a ciência do destinatário é dia 15/1 de 2016, então pelo princípio do boa-fé aqui eu venho dizer que no ECAC tem essa passagem. Agora a gente recebeu aquela mensagem do cliente de que era daquela outra data, de dia 15/2, né? Por isso a gente fez o protocolo no mês 3. De qualquer forma, entendi muito bem o que vossas senhorias colocaram e que o débito está extinto pelo entendimento tanto da DRJ quanto de vossas senhorias. Obrigado. Obrigado, doutor Mário. Na verdade, isso acontece, né? Porque, na verdade, até o que ele mencionou, tem 70 processos, todo mundo erra, a gente também já várias vezes aqui acaba passando um ou outro, efetivamente, um dado, mas por isso que eu queria ver o termo, entendeu? Por isso que eu pedi para eles verem o termo para me certificar que estava certinho. Mas então, pessoal, mais alguma dúvida, senão eu vou passar a colher os votos. Não conhecimento do recurso por intempestividade, né, doutor Rafael? Aquele outro fundamento era só caso vencido. Caso fosse superado. Tá bom. Então, doutora Giovana, doutor Dornelas, quer falar, doutor Dornelas? Não, só pode dizer que está claro, mas, o primeiro fundamento basta. Então, doutora Giovana, não conhecer do recurso. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Também acompanho, presidente. Doutor Lisandro. Acompanho quanto à intempestividade, presidente. Doutora Bianca. Acompanho também, presidente. Doutor Lucas. Acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente, acompanho. Eu também acompanho, então ficou item 50, não conhecer do recurso por unanimidade de votos, por intempestividade. Doutor Mário, 48 e 49, só para fazer um adendo aqui, é repetitivo, então o resultado do 47, aquele mesmo resultado vai se replicar no 48 e 49. Tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Bom dia, bom trabalho, boa tarde. Pessoal, agora a gente volta para a pauta, que acho que se encerraram as sustentações orais da tarde de hoje. Vamos só ver se a gente faz esse do Lucas, que aí depois tem uns meus, mas aí antes dos meus eu acho que eu estou pensando em fazer um intervalinho. Então, acho que o próximo da pauta é o doutor Lucas. Deixa eu só ver quem é o contribuinte que tinha visto. Um que tem três, um repetitivo, na verdade, né? Então, na verdade, o paradigma é de 42 e vai para 43 e 44. Aí a gente já fecharia até o 50.
tudo. Então, em apreciação, é muito longo, doutor, mas vamos fazer. simples. É simples, né? Então, em apreciação 42, com reflexo 4.3 e 4.4, eu CRI, comercial, participações e administrador de bens próprios. Doutor Lucas, com a palavra para a relatoria, 4.2. O presidente, qual é o número? 42, com repetitivo 4.3 e 4.4. O paradigma é 42. Obrigado. Obrigado, presidente. Trata o presente processo de decomp, por meio do qual o contribuinte pretendeu compensar o débito informado indicando como crédito de pagamento indevido a maior de RPJ realizado em 29/10/2010. A DRF de origem emitiu despacho decisório eletrônico não homologando o feito sob o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago a maior foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação informada na DECOMP, conforme o quadro a seguir. Cientificado interessado apresentou uma manifestação de conformidade, no qual alega, em suma, que o indeferimento deveu-se a erros no preenchimento da DIPJ do ano calendário 2010 e da DCTF do mês de setembro de 2010, que foram corrigidos mediante a apresentação de declarações retificadoras. Ao tratar da questão, a DRJ julgou improcedente o pleito, por entender, em suma, que a retificação, como visto, foi feita após a ciência do despacho decisório, que indeferiu o pleito, e a justificativa mencionada na manifestação de conformidade foi desacompanhada de qualquer documento comprovatório. O crédito pretendido poderia ser comprovado por meio de escrituração contábil fiscal, bem como pelos documentos que a respalde. Assim, na ausência de comprovação do direito creditório em tela, não merece reforma a decisão combatida. Ou seja, ele fez a retificadora depois do despacho decisório no prazo da manifestação, mas não tinha apresentado ainda provas do equívoco por ele informado. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos da manifestação de conformidade, e aqui sim ele traz um farto conjunto probatório em recurso, tá? Além de colecionar informes de rendimento bancário para validar seu crédito de R-fonte, razão da conta de rendimento de aplicação financeira, razão da conta de R-fonte de aplicação financeira, razão da conta de RPJ, enfim, uma documentação contábil vasta. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja homologada a compensação pleiteada. Já passando ao voto, a controvérsia resta delimitada a respeito da existência dos elementos de liquidez e certeza do direito pleiteado. Quando da análise por parte da DRJ, não havia sido colacionado aos autos conjunto probatório suficiente para assegurar a existência do direito creditório pretendido pelo recorrente. Por essa razão, o colegiado de primeira instância julgou improcedente o pleito do contribuinte. Merece destaque que o contribuinte foi cientificado de despacho decisório em 20/12/2012 e a retificadora da DCTF foi transmitida em 26/12, portanto, no prazo para apresentação da defesa administrativa. É fato a jurisprudência administrativa no âmbito deste CAF, no sentido de que é possível a apresentação de retificação da declaração após despacho decisório, desde que acompanhado de conjunto probatório capaz de demonstrar o equívoco. E eu trago uma jurisprudência exemplificativa. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de conformidade justamente pela ausência de provas capazes de sustentar o equívoco da DCTF, retificadora que gerasse direito creditório. Em sede recursal, entretanto, conforme relatado, o recorrente apresentou farta documentação de folhas tais, entre elas, livro razão e demonstrativos contábeis que entende lhe assegurar o direito creditório pleiteado. Nesse contexto, receba a documentação acostada em sede recursal para que, em busca da efetividade do princípio da verdade material, seja analisada pela autoridade fiscal a fim de confirmar a existência do direito creditório, acolhendo a retificadora, né, com base nesse conjunto probatório, para que constate se de fato o crédito existe. E aí aqui, de fato, não é provimento parcial, não, é conversão em diligência, né, porque não havia óbice. Conversão de diligência, então, para confirmar a existência desse crédito. Acho que é padrão, assim, a gente está acostumado a fazer. Eu só colocaria que, acrescentaria, podendo intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos, porque eu não vi como a documentação está organizada. Aí aquela história de repente, a unidade de origem pode pedir uma tabela para identificar, né? Mas, a princípio, pelas provas que foram colacionadas, né? Seriam, né, deve ter aí planilhas. Isso. Organizadas. Acrescente a sua sugestão. E o presidente está no mute. Você estava falando, mas estava dando para ouvir. Não sei dizer que, na verdade, o DRJ deve ter dito, né, que não tinha os elementos contábeis necessários, aquele padrão tradicional, né, que teria que ter o 923, suportar as alegações com razão contábil e tal. E eu acho que até o doutor Lisandro, eu não sei, né, porque o doutor Lisandro não aceita quando tem DCTF retificado, parece que aqui teve, né? Você tem relator. Tem.
Aqui tem. Então, pessoal, é conversão de diligência naquele padrão. Eu também aceito essa prova, porque, na verdade, a DRJ só apontou que gostaria de ter o demonstrativo contábil em sede de julgamento de primeira instância. Então, acho que é aquele padrão mesmo. Eu vou botar, converter o julgamento em diligência nos termos do lado do relator, até para depois completar essa parte da doutora Giovana e tal, para não perder nada, entendeu? Como tem esses, às vezes tem esses complementos, não vou forçar a gente aqui completar agora para ficar o dispositivo pronto agora. Então, pessoal, volta a esse converter em julgamento de diligência para analisar os novos elementos lá na unidade de origem, é o tema do Dr. Lucas. Vou passar, como é um tema, acho que mais ou menos de domínio aqui nosso, eu vou passar os votos direto. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Acompanho o relator. Doutor Lisandro. Presidente, não é o meu entendimento que essa seja a melhor solução, tendo em vista que nós temos, na verdade, duas instâncias que não foram utilizadas no PAF. A primeira, a própria prolatora do despacho, não analisou o crédito. E a segunda, a DRJ. Então, aqui nós estaríamos funcionando, na verdade, não como, nem como uma instância de primeira instância, mas como uma primeira análise do crédito. Por isso, a minha sugestão nesses casos é para dar parcial provimento para que a unidade de origem prolate novo do despacho, analisando originalmente as provas. Claro que, se vencido, meus processos eu daria, já adianto, né, daria o destino que a turma decidir melhor. Não acho que seja o melhor por conta dessa originalidade de apreciação de provas. Eu acho que nós somos aqui uma instância recursal, podemos até analisar provas, mas aquilo que já foi analisado. Então, eu abro divergência para dar parcial provimento ao recurso. Doutor Zanabi, a gente tem essa divergência aqui na turma, né? Então, a doutora Bianca. Acompanho, presidente. O relator. É o relator. Porque o doutor Zana acabou de se manifestar, eu não sabia. Então, o doutor Rafael. O relator, presidente. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Doutor Lucas é o relator, doutor Marcelo. Essa questão, inclusive, que o Lisandro colocou, eu penso exatamente como o Lisandro, é uma questão, inclusive, interessante. Eu não sei se eu tenho um processo hoje, mas acho que só amanhã, na verdade, eu tenho um processo meu, exatamente nesse mesmo sentido, que eu faço diligência, aí depois eu mudo, boto provimento parcial, aí depois eu volto. Assim, eu nunca sei quando eu seguir para uma diligência, um provimento parcial. Nesse caso, eu vou acompanhar o Lucas, o relator, mas eu confesso que é um caso que eu também fico nessa dúvida, se a melhor solução não seria também o provimento parcial. Eu confesso que, a princípio, ao que me parece, a melhor solução, como o Lisandro falou, também seria o provimento parcial, mas eu acompanho o Lucas, porque eu acho que, como ele é o relator, ele está bem confortável com a diligência, eu acompanho. Eu vou votar com a divergência do Lisandro. Eu estou com uns processos aí que são, acho, bem parecidos com esse, efetivamente. E também eu acho que eu fiquei pensando, eu acho que tem esse problema de dar o contraditório, ele novamente é importante, entendeu? Converter o julgamento em diligência e voltar, ele não vai ter o... Eu fico com esse medo. Aí, se voltar, a gente negar. Exatamente. Então, será que vai dar problema? Eu até estou com os processos a seguir que eu vou votar exatamente nesse sentido, provavelmente vou ficar vencido, né? Porque por maioria já deu converter em diligência, mas então eu vou votar com a divergência também. Então, pessoal, ficou por maioria de votos converter o julgamento em diligência de voto do relator, vencidos os conselheiros Lisandro, Marcelo e Heitor, que votavam por dar provimento parcial para que fosse proferido um despacho da história complementar, à luz dos elementos contraditórios. Marcelo, acho que não, presidente. Não, eu acompanho o Lucas. Tá bom, desculpa. A maioria, então, ficou vencido, desculpa. Vencido só Lisandro, é que, na verdade, ele falou que foi e voltou. Não. Eu ia dar pro... Ele foi, voltou e foi, depois ele voltou mais não. Eu fui, voltei, fui. Eu não sei onde eu tô. Não, mas eu vou acompanhar o Lucas, mas eu confesso que, se fosse um processo meu... Converter por maioria de votos em diligência, vencidos só o conselheiro Lisandro e o conselheiro Heitor, que davam provimento parcial ao recurso. Eu vou deixar só assim, mesmo porque eu vou ter uns processos agora que vai ser exatamente isso, que eu estou dando provimento parcial para voltar.
uns comprovantes de rendimento que o contribuinte trouxe depois que a DRJ disse que queria o comprovante de retenção e tal. Eu estou voltando lá para baixo para analisar efetivamente, e fala em despacho de área complementar e provimento parcial também, porque eu até acho que na verdade você pode ter alguma coisa parcial. Entendeu? Mas tá bom. Então, ficou converter o julgamento de dia central do relator, vencido Lisandro e Heitor, que dava um provimento parcial. Ô, Marcelo, desculpe, Heitor, termine, por favor, desculpe. Não, já proclamei, pode continuar. Marcelo, certamente no próximo julgado, a gente tem um critério, a maioria da turma, né? A divergência da turma, pelo que estou vendo aí, mas a maioria tem um critério que a gente vai discutir, acredito, no próximo julgado, quando dá provimento parcial, quando dá diligência. Não, pode até discutir logo, doutor Nelson. Giovana explica isso muito bem. Então, assim, quando há um obstáculo, onde a DRJ, a gente olha para a decisão da DRJ, quando a DRJ ele não analisa o mérito, ele não valora a prova, assim, ele tem um obstáculo para ali no exame, isso é a situação. Outra situação isso. Aí dá para o parcial, porque ele não avançou. Quando ele valora, olha, isso aqui, por exemplo, ele não provou, estou vendo o mérito, ele não provou, só documento contábil assim, o contribuinte traz esse documento, aí a gente vai converter para o processo de diligência, porque entende aí, porque a decisão da RJ não teve nenhum obstáculo, ele analisou os documentos e não tinha documento nenhum, não tinha outra decisão para ele proferir, diferente da anterior. Mas Giovana, ela é bem mais didática que eu. Se Giovana, ela quiser tomar a palavra, eu até agradeço. Deixa eu chegar ao caso do Heitor, que a gente vai ter que rever de novo. Aí a gente tem uma tese. Eu só tenho restrição a esse entendimento pelo seguinte, que pode ter alguma argumentação, por exemplo, como no meu caso, da questão de se o comprovante de rendimento é suficiente ou não é, que volte a ser alegada efetivamente pelo contribuinte e tal, e só vai passar por uma instância aqui. Na verdade, até essa é favorável ao contribuinte. Mas foi um argumento, eu até entendo isso que vocês estão dizendo, questão de fato. Olha, realmente, não tinha fato nenhum para a DRJ analisar efetivamente. Mas aí, quando você pode passar para uma outra argumentação, que eu acho que poderia caber ao contribuinte uma outra instância, entendeu? Esse aqui é o problema. Eu não sei até que ponto, sei lá, indo para a origem, ele vai dizer, não, mas isso aqui não pode, por outra questão aqui. Ele entrar com uma segunda questão aqui. E nós só que vamos revisar essa segunda hipótese que a DRJ, que é a origem, agora levantar. Entendeu? Esse aqui é o problema. Se eu disser assim, não, realmente, a questão vai ser só fática e tal, mas tem como eu garantir isso? Não tem. Entendeu? Basicamente é um obstáculo. Por exemplo, Marcelo, o ADRJ vai e diz, olha, eu não admito mudança na origem do crédito. Então, se você está dizendo que você tem um pagamento devido, você apresentou esse decomp, e agora está dizendo que é saldo negativo, eu nego o crédito porque eu não reconheço. Ele analisou isso aí. Entendeu? Aí o contribuinte vem aqui e a gente, não, pode sim fazer essa transmutação. Então, entenda-se como saldo negativo. Aí volta da provimento parcial, volta para analisar. Agora, que é diferente quando não se tem obstáculo nenhum. No caso que tu está falando aí, me parece que há um obstáculo, sim. Ele está dizendo, olha, eu não aceito de documento nenhum. Né? E a gente diz, olha, pode provar através de outros documentos. Né? Acho que é essa a discussão. Mas vamos deixar para mais tarde, né? É mais ou menos, sabe por quê? Nesse caso é mais difícil, vai ser mais difícil de discutir, pelo seguinte, porque ele só traz os comprovantes de retenção. Então, na verdade, você vai falar, na verdade, então, o que aconteceu foi que não tinha o comprovante de retenção na DRJ. Você pode pensar dos dois jeitos nesse meu caso. Você entendeu, Donelis? O obstáculo dele era o seguinte, eu só quero comprovante de retenção. Aí o contribuinte trouxe os comprovantes de retenção agora. E agora, teve óbice ou não? Ele trouxe o documento que a DRJ apontou. Mas a DRJ realmente não tinha o que analisar lá. Entendeu? Sim. Eu vou, inclusive, mudar meu voto de amanhã, que eu fiz provimento, eu mudei para diligência, agora eu vou voltar para provimento. Me parece que amanhã vocês vão ver. É bem o caso do provimento parcial, mas vamos discutir mais tarde. A gente vai fazer intervalo ou vai para o próximo? Não, vamos fazer um intervalinho. Giovana, bem objetivo. Os próximos são os meus. Bora tomar um cafezinho. Os próximos são os meus já, Giovana.
Tá, então a gente Intervalo, volta que presidente. horas? Não, então só confirma aí. É o 42, 43, 44, 45 e 46 nós votamos. Quero os seus. 4, 5, 4, 6 foram os meus da Facilita, votado. 4, 7 da Fleury, votado. 4, 8, Paradigma, votado. 4, 9, 50 Fleury, votado. O próximo, próximo da pauta é 51. Então é o meu. Então a gente faz um intervalinho agora. Depois a gente volta. Tá bom, pessoal? A gente volta quanto tempo? 10 minutos? Pode ser 10 minutos. 15h40 a gente volta. Tá, joia. Até já. Amanda, a gente vai fazer um breakzinho de 10 minutos. 3h40 a gente volta. Ok, presidente.